Na Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, encontramos múltiplas referências a alimentos. Embora nem todas elas tenham um valor especificamente simbólico ou religioso, em muitas é evidente esta marca específica. Na cultura hebraica, os alimentos são considerados uma dádiva de Deus colocada à disposição dos seres vivos. Os bens alimentares e as refeições assumem um grande destaque na vida do povo e na sua relação com Deus. A abundância é sinal de bênção divina. Contudo, alguns alimentos, para os autores do Antigo Testamento, são considerados impróprios para o consumo humano. No Antigo Testamento e em algumas passagens do Novo Testamento, o consumo de alimentos é regulado por normas de caráter religioso. Estas normas definem os alimentos permitidos e os alimentos interditos ao consumo humano e esclarecem ainda os rituais da sua confecção. Os fariseus do tempo de Jesus respeitavam um considerável número de regras que orientavam as refeições e tinham por objetivo assegurar o seu sentido espiritual. As questões relacionadas com os alimentos estavam devidamente previstas nos normativos legais deste grupo. Por outro lado, os essênios seguiam um verdadeiro ritual durante as refeições. Jesus conhecia todas estas normas e rituais e entrou muitas vezes em confronto, sobretudo com os fariseus, devido à excessiva importância que estes lhe atribuíam, bem como ao facto de excluírem aqueles que os não cumpriam. Jesus acusava-os de relegarem para segundo plano a mensagem religiosa essencial, a prática da justiça e do amor ao próximo, e darem maior relevância aos aspectos secundários da religião. Jesus sublinhou que no centro da atenção de Deus está o bem de todas as pessoas. Deus criou os alimentos para que todos possam viver e tenham acesso a uma vida de qualidade. A primeira ordem que Deus deu a Adão e a Eva, segundo o relato bíblico da criação que está no livro de Gênesis, refere-se à alimentação. Deus ofereceu ao ser humano todos os alimentos de que necessitava para a sua sobrevivência, mas proibiu que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora a Bíblia não o refira, a tradição posterior associou esta árvore à macieira. A maçã passou a simbolizar o fruto proibido e a desobediência de Adão e Eva à vontade de Deus. A partir do século XI, a maçã passou a surgir nas representações do menino Jesus com Maria, expressando a convicção de que Jesus veio trazer o perdão do pecado. O azeite aparece em inúmeros textos bíblicos e é símbolo de alegria, de fraternidade, de riqueza, de abundância, bem como de cura e de salvação. Também representa a escolha de alguém para o desempenho de uma missão. No Novo Testamento, exprime igualmente a presença do Espírito Santo. Na tradição bíblica, o leite e o mel estão simbolicamente associados à abundância e à prosperidade. O figo, juntamente com a azeitona e a uva, era um dos principais alimentos do povo bíblico. A figueira estéril serviu de base a uma parábola contada por Jesus. Esta representava o povo ou as pessoas que não dão frutos de bondade e de fraternidade. O pão é o símbolo do alimento essencial. Jesus ensinou os seus discípulos a oração do Pai Nosso. No início da segunda parte, esta oração faz referência ao pão quotidiano, símbolo do alimento diário necessário à sobrevivência de cada pessoa. Dá-nos cada dia o pão de que precisamos. No Antigo Testamento, o pão ázimo, pão sem fermento, representava as privações do povo quando escravo no Egito. O maná é o pão caído do céu para alimentar o povo hebreu durante a travessia do deserto a caminho da Terra Prometida. Representa a compaixão de Deus para com o seu povo. Nos Evangelhos, Jesus é o novo maná que alimenta uma grande multidão depois de multiplicar alguns pães e alguns peixes. A abundância de alimento é símbolo da presença benevolente de Deus. O vinho, na tradição bíblica, simboliza a alegria. Jesus recorre à metáfora do vinho para representar o tempo da salvação, o tempo da alegria festiva. Na última ceia, Jesus relaciona o cálice de vinho com a sua morte. O vinho representa neste contexto o derramamento do seu sangue, o sofrimento e a morte que o aguardavam. É por isso que o vinho e o pão são os principais elementos da celebração eucarística.